Oiê, eu sou a Samara e este é um espaço para você se encontrar com mais gentileza. O tema do vídeo de hoje é se esforça, mas não força. Como saber a diferença entre compromisso e autoexigência? Quando é que a gente está se esforçando de um jeito, de uma maneira saudável e quando na verdade isso é uma autocobrança? Essa é a diferença que a gente vai ver hoje. Você já sentiu que está sempre se esforçando, mas não tem aquele sentimento de tá bom o suficiente ou se culpa por não chegar nesse lugar? Hoje eu quero trazer essa diferença que pode mudar a forma com que você se trata e lida, né, com as coisas no seu dia a dia, que é a diferença entre um esforço saudável e uma cobrança ou uma autoexigência. Eu escutei isso em uma aula de yoga da instrutora. Se esforça, mas não força. Quando a gente está ali realizando uma postura no yoga, a gente precisa manter a concentração na postura, a gente precisa manter, né, uma auto-observação do nosso corpo, a gente precisa manter o foco na respiração. Então a gente precisa se esforçar, mas sem se forçar, porque se a gente força, a gente sai da postura ali do movimento correto, a gente não consegue ficar o tempo necessário naquela postura e a gente até corre o risco de se machucar, né, por forçar demais ali de alguma parte que precisa de cuidado, né, do nosso corpo. E na vida, a gente pode estar se forçando e acreditar ou pensar que a gente está se esforçando. Nem toda cobrança é um sinal de compromisso, é um sinal de que a gente está se esforçando ou buscando esse aperfeiçoamento. E onde que nasce toda essa confusão? Nasce nessa ideia e nessa crença de que a gente precisa se manter se cobrando para continuar na linha, que a gente precisa se manter disciplinado ou até para alcançar sucesso a gente precisa disso e que é a coisa certa a se fazer. E que se a gente parar de se cobrar, de se exigir, a gente vai se tornar pessoas preguiçosas, indisciplinadas, não compromissadas, né, ali com a nossa vida ou com aquilo que a gente está se propondo a viver e a fazer. E aqui já começa a diferença. Se esforçar tem a ver com a gente se comprometer com aquilo que é importante para nós. Tem a ver com a gente ter intenção naquilo que nós vamos fazer, a gente seguir diante do que é significativo, do que é valoroso, de a gente ter realmente uma direção, uma bússola. Mas se forçar está muito relacionado com essa cobrança que a gente faz para atingir muitas vezes um ideal de perfeição, de excelência, para cumprir um bom desempenho, para dar conta dessa cobrança, dessa crítica que nem é nossa, né? Que é desse lado exigente, que é muitas vezes de um medo de errar ou de um medo de não ser feliz, não ser satisfeito na vida. A gente vai usando, né, desses artefatos como uma forma de tentar nos trazer uma garantia de que a gente vai sentir isso. E a gente tem um custo emocional enorme por continuar nesse modo automático, né, nesse padrão de preciso dar conta de tudo, preciso fazer tudo muito bem feito. Porque o perfeccionismo, ele só reconhece aquilo que falta, aquilo que não tá bom, aquilo que poderia ter feito de diferente. A gente raramente consegue ver o que deu certo, ou os nossos esforços, ou as nossas habilidades e potenciais, né? A nossa lupa, ela tá sempre direcionada para o negativo ou para a falta. E como que a gente pode identificar isso em si mesma? Uma forma de diferenciar se a gente está se esforçando ou se forçando é identificar e perceber o que está segurando o volante. O esforço saudável vem desse cuidado, dessa vontade de crescer, desse prazer do aprendizado, dessa disposição e dessa abertura para a gente começar alguma coisa nova e se aperfeiçoando no caminho. Então essa habilidade, essa consciência de eu saber que eu vou começar às vezes alguma coisa desajeitado, vou errar, vou ser iniciante em uma coisa nova, mas que isso vai me dar capacidade para ir aprendendo, para ir me aperfeiçoando ao longo do caminho. Isso é esforço saudável. A autoexigência ou esse se forçar vem da culpa, vem da cobrança, vem desse sentimento de inadequação, de que eu não sou boa o suficiente e principalmente desse sentimento interno de obrigação. Então, eu tenho que fazer, eu devo ser assim. Perceba que é bem diferente de eu escolho fazer isso, eu desejo fazer isso. Isso aqui é importante para mim nesse momento. Eu quero me comprometer com isso mesmo não sabendo ou mesmo sendo desconfortável. Há uma boa diferença, né? Então, o primeiro vem dessa autoexigência, desse se forçar. O segundo já é esse compromisso do esforço saudável com a vida que a gente quer ter.
Com o aperfeiçoamento e com o esforço saudável, a gente tem a chance, uma grande oportunidade de fazer aquilo que é importante para nós de uma forma realista. Então, a gente dá o pontapé, mas a gente sabe que pode se aperfeiçoar, que a gente pode mudar ao longo do caminho. Nós começamos totalmente, às vezes, desajeitado, mas a gente vai se aprimorando com a prática. Nós nos esforçamos sem se forçar. Essa frase é um lembrete de que você pode caminhar com dedicação, com esforço, mas sem atropelar o seu corpo, as suas necessidades, os seus limites. Eu espero que tenha ficado mais clara a diferença de se esforçar e se forçar e que você consiga colocar isso em prática na sua vida. E se você quiser continuar refletindo sobre esses assuntos, me siga também no Instagram, @psicologa.samara, 2 As no final. Eu vou amar também ter a tua companhia por lá. Obrigada pela tua companhia em mais um vídeo, boas reflexões e até a próxima!